Eu gostaria de agradecer ao convite feito pela Cia da Saúde, a Ana, o pessoal que se organizou, né, para trabalhar, fazendo um ciclo de palestras bem interessantes para uma semana que é especial para casa. Não é à toa, aqui no Brasil nós temos, né, alguns marcos e para qualquer empresa um ano é sempre bem comemorado, né? Um ano de vida, um ano de existência, tá? E o que faz a empresa abrir todos os dias são vocês, são os pacientes de vocês, tá? As pessoas que mantêm, então, aquecido esse mercado, buscando mais saúde e mais qualidade e, hoje, mais informação. Legal? Pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou farmacêutico, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, há cerca de 10, 12 anos, e de lá para cá eu venho trabalhando com um laboratório de análises clínicas dentro do meio hospitalar. Foram 10, 11 anos de experiência e mais um ano de experiência num bloco cirúrgico, onde eu fui chefe do bloco cirúrgico do Hospital Militar de Porto Alegre. Este ano, a vida deu uma reviravolta, acabei parando aqui em Santa Catarina. Vim morar aqui em Joinville, meus pais já estão aqui há um bom tempo, meu irmão também. E acabei conhecendo então a NutriScience, que abriu esse campo todo, tão fértil, da área da suplementação alimentar, que eu começo a estudar mais agora e começo a me apaixonar aos poucos pelo tema. Eu sou, além de farmacêutico, tenho especialização em laboratórios clínicos, na gestão de empresas. Também eu sou especialista em diagnóstico laboratorial e tenho mestrado em ciências médicas pela medicina da URGS também, da Federal do Rio Grande do Sul, na área de reumatologia, onde eu acabei no ano passado. Então é com muita satisfação que eu tenho vocês hoje aqui para falar um pouquinho sobre inflamação e procolágenos. Tá? Inicialmente, gostaria de saber quantos daqui são profissionais da área da saúde. Poderiam levar a mão? 1, 2, 2 pessoas. Pessoal, essa palestra, tá, eu fiz tentando atender os dois públicos. O pessoal que não é da área da saúde e o pessoal que é da área da saúde. Eu trouxe no meio dela informação científica que vem a pesar um pouco os nossos slides, tá? Mas a minha ideia é que vocês interajam comigo, tá, de uma forma que eu seja interrompido e eu consiga explicar para vocês o que vocês não entendem, tá? Então a gente vai fazer nesse momento aqui um momento bem bacana, assim, tem que ser alguma troca mesmo, para nós conseguirmos fazer fluir essa 1h30, tá? Agora são 9h21, a ideia é ir umas 8h30, tá? Se alguém precisar sair às 8h30, por favor, fique à vontade, não se constranja com isso, tá? Mas espero que eu consiga reter todos vocês até umas 9h45, 8h45, tá? Já estava falando 9h45, o pessoal estava louco, vou perder minha novela, tá? Então, seguinte, pessoal, eu trabalho então na NutriScience há 4 meses para 5 meses já com a questão dos procolágenos, tá? E isso me chamou muita atenção quando eu entrei nesse mercado. O que é um procolágeno? Onde é que ele pode estar envolvido? Como vem ajudar a nossa saúde essa questão do procolágeno? Não é colágeno? É proteína? Não vai degradar? Vai degradar? Tudo isso aí passou na minha cabeça, assim, comecei a ver o assunto e conversar com os profissionais da saúde, tá? Que perguntam muito, que questionam, e é sempre de uma forma educativa, instrutiva, orientativa, para eu conseguir também estudar e trazer respostas. Sempre é uma complementação, tá? Então, nós temos aqui, não vai dar, só passar, aqui, tá? A questão do tema de hoje, que é os procolágenos e a inflamação. Tá na frente aqui? Tá bom? Tá. Então, fica à vontade. Os procolágenos, eles estão intimamente ligados à inflamação. Tá? A inflamação, como todos devem saber, tá, é um problema de saúde, tá, onde acontece um mecanismo de reação do nosso corpo, tá, que visa consertar algum problema. Tá? Alguém aqui já teve algum sintoma, como por exemplo, uma unha encravada,
já teve algum sintoma como uma espinha, que não deixa de ser uma inflamação, tá? Já tem na família, tá? Alguém que tem problema nas mãos, as articulações, que fica tortinha, né? Fica e dói, né? As costas, a lombar, alguém já teve problema de ficar travado em casa, né? Então, tudo isso remete a quadros inflamatórios, tá? Que são em decorrência de algum tipo de problema. Alguma coisa no nosso organismo não funcionou bem, tá? De uma forma geral, a inflamação ela acaba atuando, então, né, no nosso organismo, se manifestando, né, num sintoma que a gente caracteriza em 5 etapas, de dor, rubor, que é a vermelhidão, tá? O local fica mais quentinho, né? Até a perda da função, nós já vamos chegar nisso. Tá? Mas eu queria, de uma forma geral, tentar explicar e tentar remeter a lembrar vocês o que é a inflamação, para começar a fazer alguns ganchos com uma artrite reumatoide, tá? Com uma espondilite anquilosante, com uma doença autoimune, como por exemplo a doença de Crohn, que é uma doença de fígado, de intestino, tá? Uma hepatite também é uma inflamação, que é no órgão chamado fígado. Tá? Então tudo isso aí, tá? Quando nós temos uma conjuntivite, é uma inflamação da conjuntiva do olho. Tá? Então tudo isso aí nós temos que remeter. Então geralmente as inflamações elas são vinculadas a um sufixo chamado ite, quando nós temos conjuntivite, sinusite, tá? Bursite, que é uma dor no ombro, tá? Que acaba então remetendo a um problema de saúde que deve ser tratado porque incomoda muito. Ninguém gosta de sentir dor, com certeza, tá? Então, nós temos no corpo então uma série de mecanismos, tá? Que estão atrelados e trabalhando em comunhão, tá? Sempre no sentido de manter as funções íntegras e o desenvolvimento orgânico de uma forma saudável, tá? O básico disso tudo, tá? São os aqui, na forma de fibras, são os colágenos, minha gente, tá? Se alguém nunca tinha visto a estrutura colágeno, tá? Aí tá a primeira vez que vocês estão vendo, então, tá? Essas são as fibras de colágeno, tá? E isso é uma decorrência de um processo que hoje nós vamos ver aqui, tá? De formação, onde os procolágenos são peça fundamental dessa via de construção, tá? Então, 80% do nosso peso seco, tá? Quem já ouviu falar aqui de que nós temos 70% do peso em água? Nós temos muita água no nosso corpo. É pura verdade, tá? Mas no nosso peso seco, das estruturas que vocês conseguem ver aqui na frente de vocês, tá? 80% é colágeno. 80% é feito dessa substância que ela tem resistência elástica e de dureza também, tá? Não à toa nós temos uma das partes mais resistentes do nosso corpo, que é o osso. Ele é composto de 75%, ele é composto de, do seu gradiente, da sua concentração, do seu peso, é colágeno. Quando a criança nasce, vocês aí que já são mamães e papais aí, tá? Até os 3 anos de idade, a criancinha não tem os ossinhos mais molinhos, até na própria cabecinha é mais molinha, tá? A base disso é o colágeno. Tá? Então nós vamos desenvolvendo com o passar dos anos, tá? Através muito da alimentação, o ganho de nutrientes e sais minerais que vão compondo o resto desses 25% que faltam, tá? Para completar a dureza do osso. Por isso que o osso acaba ficando mais duro e quebradiço. Tá legal? Então, essa é a estrutura chamada colágeno que está envolvida com o nosso corpo intimamente. Não sei se ficou muito pequeno para vocês lerem aí. Tá? Mas a minha intenção é só citar que existem as doenças inflamatórias, que são doenças que atingem o colágeno, tá? E elas incluem artrite reumatoide, tá? Lúpus eritematoso sistêmico, que é uma outra doença autoimune também, tá? Dermatopolimiosite, tem também a doença de Sjögren, tem também a esclerose múltipla, a gente pode citar também a fibromialgia, dá para citar uma série de doenças autoimunes, eu estou falando na questão da reumatologia, mais essa área, tá? Mas nós temos também conhecidos, como eu falei antes já, a doença de Crohn, alguma enterite que venha a surgir, tá? Alguma doença de pele que venha a escamar,
tá? A gente tem algumas doenças bem conhecidas da DPL, tá? Que acabam, que são psicossomáticas, que acabam se manifestando, tá? Em algumas regiões, tá? Que são doenças vinculadas então ao colágeno, doenças que estão junto ao tecido conjuntivo, tá? Doenças inflamatórias, então, por si só, tentando conceituar ela, é um grupo de doenças que são integradas por várias doenças diferentes, heterogêneas, tá? Como eu falei para vocês, tem a parte da artrite reumatoide, tem as inflamações pontuais, tá? E que podem levar a um grande problema de saúde, que podem gerar muitos problemas para a nossa qualidade de vida, que é a morbidade, e até a casos de mortalidade, tá bom? Então, no meio acadêmico, tá? Agora falando bem assim, ó, né, na faculdade, tá? Como é que o pessoal vê que um tema é importante, tá? Como é que lá na aula o professor diz, olha fulaninho, tu quer ser da área da saúde, tá? É bom que tu saiba onde tu está se metendo. Tu vai falar sobre o quê? Tu vai escrever sobre o quê? O que tu queres produzir? No que tu quer ser doutor, tá? Eu quero ser doutor em colágeno. Tá, mas colágeno tem evidência? Como assim evidência? Tem então relatos? Alguém já falou sobre isso em algum lugar? Olha, professor, lá em casa todo mundo sabe que é bom. A minha mãe e meu pai me deram caldo de pé de galinha até ontem, tá? Então deve ser bom, né? Daí o professor disse, não, mas olha só, isso é uma evidência empírica. Ou seja, é um relato bem conhecido já, que faz bem para a saúde, porque repõe colágeno. Só que, hoje em dia, se quer um pouco mais. A gente tem que buscar mais informações baseadas em metodologias conhecidas. Numa forma de pesquisa que tenha o passo A, que venha depois do passo B, que venha depois do passo C. Assim eu posso mapear. Assim eu posso rastrear todos os passos da minha pesquisa. Com isso, eu vou conseguir fazer o quê? Saber onde é que está o viés da minha pesquisa. Ou seja, olha, minha mãe ela me dá todos os dias caldo de pé de galinha. Só que eu engano, eu não como. 2 dias na semana eu deixo de lado. É um viés de pesquisa, mas ela não sabe. Tá? Eu, na faculdade, nos estudos, então, se eu quero fazer um estudo científico, eu tenho que passar por esse passo a passo. Tá? E eu tenho que evitar essas puladas de cerca que eu estou dando aí. Então, assim eu começo a conseguir evidências científicas para dizer, o remédio A é melhor do que o remédio B. O colágeno é importante para a saúde. O pró-colágeno é fundamental. As doenças inflamatórias estão intimamente ligadas com o sistema conjuntivo, com o colágeno. Tá? Então aí a gente começa. E hoje eu vou mostrar alguns artigos para vocês. Tá? Pode ficar um pouquinho pesado, mas a gente vai tentar dar uma explicada sobre os temas de forma mais leve e superficial. Tá? Aqui, pessoal, só para vocês entenderem então, tá? Para fazer aquele gancho lá da faculdade. Esse aqui é um site chamado PubMed, tá? Onde nós conseguimos pegar a importância, a relevância dos temas. Como eu tinha colocado de título ali, é relevância científica do tema. Tá? E aqui tá pequenininho, mas vocês não vão conseguir ler. Aqui, ó, estudo científico sobre inflamação, faltou o título, e ali estudo científico sobre o pró-colágeno. Vocês podem ver que aqui, ó, nesse gráfico, tá? Aqui tem a quantidade de 1 até 1600, e aqui de 0, quer dizer, de 0 a 1600, e aqui de 0 a 60, tá? E aqui a linha de tempo, desde 1917, eu acho, tá? 77. Tá? E aqui, ó, desde 1979, quando começaram as pesquisas em inflamação e nos pró-colágenos. Aqui é pró-colágeno que está escrito. Tá? Então dá para ver aqui, ó, pró-colágeno. Tá? Então dá para ver que se nós formos medindo ano por ano, existe uma tendência. Olha aqui, ó, ele vai subindo. Ó, essa é a linha de tendência. É um gráfico que se faz para dizer o assunto continua em alta. Tá? Por mais que eu tenha alguns vales aqui, tá? Também o vale, a subida e a descida, é parâmetro de qualidade, é indicador de tendência, é super válido isso. Tá? Então, vocês podem ver que esses dois temas aí, eles estão intimamente ligados, seguindo até praticamente o mesmo ângulo de relevância científica. Tá? Então tá, pessoal,
aqui então começa a falar sobre a inflamação, tá? Tem gente que começa a olhar esse tipo de imagem e já começa a pensar, nem posso olhar esse negócio que já me dá um negócio, né? Então, os sintomas que nós sentimos, tá? Quando a gente vai perceber que não tem algo certo começa a dar um calorzinho no local, começa a ficar vermelhinho, tá? Depois começa a ficar mais inchado, tá? Quem teve uma unha encravada começa a perceber que do lado começa a inchar, tá? Até sai depois um pus do lado, né? Um líquidozinho, que são os glóbulos brancos mortos, tá? Os glóbulos brancos são os leucócitos, que nós medimos no exame de sangue chamado hemograma. Vocês já fizeram isso e viram lá, hemograma. Daí tem um monte de bichinho lá dentro, né? Daí aparece, tá? É isso aí, o pus. Daí vem a dor. E depois pode até levar, aqui o cara já perdeu a perna, a perda de função do órgão, do membro, do tecido, tá? Se por acaso acontece algo do tipo, tá? Acaba que a pessoa vai ter que tirar aquele pedaço fora. Isso acontece porque os vasos acabam sendo entupidos e acaba que muito disso se dá a falta de circulação de sangue, falta de oxigenação, sim. Quando tem uma inflamação que você não vê a inflamação, você sente a dor, que é uma inflamação lá interna, por exemplo, uma inflamação numa coluna, uma inflamação no músculo, né? Isso. Tá. Como ela ocorre, ela é muito parecida com isso aqui, tá? Às vezes o joelho também incha, tá? Às vezes tu sente que a região está mais quente. Tá? Então, os sintomas eles se parecem muito com esse que eu estou falando, que geralmente é só ilustrativo, porque é da pele, né? A gente percebe, mas deve ser tratado da mesma forma. Nós temos mecanismos internos de combate à inflamação, tá? Nós temos as inflamações autolimitadas, que elas têm um período para durar, tá? Só que se ela não para se ela não consegue ser autolimitada, ou seja, por si própria ter um tempo para acabar, ela vira um problema crônico. Ela cronifica, como por exemplo, por mais que eu vou repetir de novo aqui, mas por mais que a palavra doença de Crohn leve para a palavra crônica, tá? Crohn é um nome. É uma inflamação no intestino que acaba não se curando e o intestino acaba fechando, o intestino delgado. Vejam só o problema disso, tá? E o intestino está intimamente ligado a um tipo de colágeno que trabalha na membrana basal, que depois nós vamos ver aqui numa tabelinha, tá? Vai ficar pequenininha a tabelinha, mas eu vou falar para vocês, tá? Então, toda vez que a gente tem um tipo de inflamação, sim, pessoal, é importante buscar, né? Eu tenho esse problema aqui. O médico disse que é inflamação embaixo da pele, mas não tem cura. Embaixo? E pode ser que seja um tipo de queloide, né? Ela mostrou para mim aqui agora um sinalzinho que ela tem aqui na pele, tá? Que acabou levantando, saiu, ela tá saliente, né? Ele tá saliente na pele. Ele tá um pouquinho vermelhinho, né? Tá? Ele chega a doer? Não. Não dói mais. Quando esquenta, ele fica bem grosso. Ah, tá, ele engrossa. Eu tenho nos braços. Ah, tá. Eu tinha na mão aqui, já saiu, agora eu tenho só umas partes que eu tenho. Sim. Porque não tem cura. Ah, tá. Ó, na verdade, o que dá pra pensar nisso aí? O Mela já avaliou no médico, fez a coisa certa, tá? Dá pra pensar em várias hipóteses. Eu que não conheço, que acabei de ver, penso assim, é na pele, é um problema que ela tem, então ela diz que ela tem em vários locais do corpo, né? Pode ser alguma reação que esteja fazendo com que a pele acaba por essa feridinha, acabou se curando e acabou gerando um queloide. Que é o quê? É o acúmulo de substância queratinizada, ou seja, é pele morta que fica uma em cima da outra, tá? E acaba ficando mortinha, né? Ela não tem, só se fizer uma cirurgiazinha, cortar, tirar, dissecar, né? Para tirar fora, porque tá? daí, vamos supor assim, no inverno ela fica bem, assim, quase sem cor. Ah, tá. No verão ela fica bem vermelha. E assim, ó, não dói. é importante que ela tá falando aqui, tá? Que essa questão do sinal que ela tem, no inverno fica da cor da pele, ela fica homogênea, tá? Mas no verão ela acaba mudando de cor. Eu vou mostrar depois para vocês um artigo também que fala sobre a questão da inflamação gerada pelo sol, gerada pela luz, tá? Isso é importante, tá? Então, a inflamação ela se dá por esses tipos de sintomas. Ela pode ser perceptível, como ela falou, ou às vezes imperceptível, pode ser interna ou pode ser externa, tá? Mas a questão é que todas elas estão ligadas ao colágeno e também à necessidade de buscar a melhora. Tem que cuidar, tem que avaliar, não pode ser relapso. Isso aí vai passar. Daí quando vê, passou uma semana, tô sentindo há quanto tempo mesmo?
Ah, 2, 3 dias. Não, já faz uma semana, tá? Presta atenção, ok? E ela se dá da seguinte forma. Vem um corpo estranho, atinge o tecido e no nosso sangue começa a sair do sangue os glóbulos brancos, tá? Que vão lá acabar atacando o problema. Essa batalha aqui gera mortos, gera feridos, tá? Estraga o terreno mesmo e acaba fazendo com que crie esse calombo aí, tá? Quem sabe até o calombo do braço, não é só foto ali? Não. Ah, tá. Achei até que era. Tava pensando, tá? Então... eu entendo. Ah, isso, fica ali, né? Isso. Tá? Então aqui, pessoal, este aqui é um fígado, tá? Imagine um fígado, tá bom? Uma caixa quadrada, beleza? Onde nós temos aqui uma palavra escrita estresse oxidativo. É só um exemplo, tá? Que os radicais livres, que vocês já ouviram falar alguma vez da vida, tá? Podem gerar no corpo. Que eles acabam gerando inflamação, tá? Só para exemplificar, tá? Então, o fígado, que é cheio de célulazinhas, quando ele começa a se inflamar, quando ele começa a ter esse estresse oxidativo, a se estressar, ele começa a liberar, tá, a cascata de inflamação, que é aqui em vermelho, tá, que aumenta a sensibilidade, aumenta alguns marcadores biológicos que o laboratório pode medir, como prostaglandinas, tá, interferon gama, interferon beta, interferon alfa, tá, tudo isso aí, esses nomes aí o laboratório pode acabar dosando para vocês, tá, medindo, tá, e também pode levar à morte. Tá? A apoptose é morte da célula. Tá? Nos dois casos, tanto na apoptose quanto na inflamação, vai gerar uma fibrose. Ou seja, o tecido ele vai ficar fibrilado, ele vai ficar enrijecido, ele vai ficar durinho, como está o tecido da mão do braço da senhora. Tá? Então assim, o processo inflamatório acabou se desencadeando e no final de contas... Tá, o que ocorreu? O corpo reagiu, limitou essa inflamação, autolimitada, tá? O corpo mesmo acabou se curando, mas ele deixou um histórico, tá? Ficou um calombinho no braço da senhora aqui, tá? Então, levantou muitas substâncias essa fibrose, para ela conseguir fibrilar, para conseguir ficar mais fibroso o tecido, tá? Tem que ter, olhem ali, procolágeno, por exemplo, neste exemplo do fígado, do tipo 3, tá? E aí começa a fazer sentido o que eu falei para vocês até agora, que está intimamente ligado, tá? Que é uma reação autolimitada, que tem começo, meio e fim, mas tem que cuidar para que ele tenha fim mesmo, né? Ou com intervenção externa, né? Através de um aconselhamento médico, ou então pelo próprio corpo acabar se curando, né? Tá? Então, acontece isso aqui, tá? Então, libera uma série de substâncias que levam a esse tecido mais fibroso, tá? Queratinado, um tecido que já tem camadas e camadas de um histórico de uma batalha que ocorreu há algum tempo, tá? Beleza. Como é que é? Ó, mostrei para vocês antes aqui um vaso sanguíneo. Vamos tentar entrar dentro dele, tá? Aqui é uma veia, tá? Então, quando tá lá o cara jogando bola, né? Tipo, tu quer tudo, vai lá jogar futebol, cai no chão e cortou, vai sair sangue, vai cortar bem aqui, ó. Cortou a veia, vai ser um sanguezinho. E olha só o que tem dentro do sanguezinho, ó. Tem plaquetas, tem monócitos, tem linfócitos. Esses nomes vocês já ouviram falar em algum lugar, né? No exame do laboratório. O tal do hemograma traz esses nomes aí, que estão aqui dentro, ó, dos vasos sanguíneos, correndo nas nossas veias, tá? E fora dele, o que é que tem ali, ó? Fibroblasto, que faz o quê? Colágeno, minha gente, tá? Faz o colágeno, tá? Então, tudo isso aí acaba mostrando que tudo está muito interligado. Se o cara cortou, caiu, jogou futebol lá, tá? Caiu no chão, cortou, vai sair sangue, vai ser ativado todos os mastócitos, os macrófagos, tá? E uma cascata de reação começa a ocorrer, tá? E acaba que no final de contas, quem vai trabalhar por último são os fibroblastos para acabar fechando aquele buraco, tá? E é ali que está o colágeno, é ali que começa a ser feito. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais como é que é o tal do
fibroblasto, a gente vai entrar nele, tá? É uma célula do nosso corpo, ok? Então, olha só essa figurinha, eu expandi para cá, tá? Então é o que eu falei, machucou, tá? Teve a lesão, ó, o monócito vai sair, que é um glóbulo branco, vai sair por diapedese, vai entrar no tecido, vai liberar algumas substâncias e vai começar a fazer a reparação do tecido lesado, tá? E também vai começar a fibrose, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês, que são aquelas camadas de tecido que já perdeu, já conseguiu recuperar o problema que era a inflamação. Tá legal? Eu tenho até um videozinho ali que podia mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada, é um minutinho, não custa nada. Só que não tem som, eu acho. Então tá, beleza, olhem só ali, ó, tá? Machucou o dedo, tá? Olha os mastócitos, ó, que são os glóbulos brancos que ficam dentro do tecido. Ó o sangue passando, ó as bactérias que entraram. Sinalizou, ó, atenção, machuquei, tá? Começou a liberar algumas substâncias, legal? Ó, começou então a trabalhar, liberar mais substância, ó, os negocinhos amarelos já começaram a aparecer, tá? Dê uma olhada, olha como é que ficam os vasos sanguíneos. Eles se abrem por causa das prostaglandinas, tá? E acabam então saindo mais células de defesa para fazer a fagocitose, tá, dessas bactérias, ok? Olha o que acontece depois, ó. Começa a sair sangue, tá? Que começa a ficar vermelho. Olha que tá um calombo aqui, ó, tá? E olha o que começa a acontecer, ó. O sanguezinho vai para lá, tá? Vem algumas plaquetas e vem umas células também que acabam fibrilando, ou melhor, fibrosando, essa é a palavra, tá? O tecido. Legal? Vamos voltar então para lá. Show! Tá? Então acho que agora ficou mais fácil de visualizar como é que é a inflamação, tá? O dano do tecido, ok? Vejam, pessoal, que eu falei para vocês, tá? E hoje esse não é só um, mas são vários gráficos que a gente vai mostrar hoje. São vários gráficos que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Mas aqui tem um gráfico, tá? Que fala sobre os dias após trauma, que é para a cura da ferida, tá? E aqui os números das células que acabam sendo derivadas, que acabam sendo recrutadas como um exército mesmo, tá? Para ir combater a inflamação. Vejam, pessoal, que no pico dos macrófagos, quando acaba a inflamação, vamos voltar aqui, ó, tem a palavra inflamação aqui, tá vendo? Ela começa já imediatamente após a lesão, o processo inflamatório começa, tá? No final desse processo inflamatório, tá? Aparecem os fibroblastos, que eu falei para vocês. E os fibroblastos são células especializadas. Elas fazem o colágeno de vários tipos. Nós temos fibroblastos espalhados por todo o corpo, tá? E ele acaba então fibrosando o tecido, porque ele vai liberar o procolágeno, que vai fazer o colágeno. Muito bem, obrigado por terem ajudado, tá? Então, ali estão os fibroblastos. Então, não à toa, eu estou falando para vocês aqui, tá, que a inflamação está diretamente ligada com a formação dos colágenos. Muito bem, tá? Então, a gente começa a trabalhar dessa forma e começa a ver que, ó, tem alguma coisa. Daí eu lembrei do meu professor. Ricardo, tu quer fazer mesmo aquele trabalho da inflamação e do colágeno? Mas, professor, tá? A minha mãe e meu pai me deram um caldo de pé de galinha até ontem. Tá? Sempre comi colágeno, tá? Vi que no PubMed lá tá na subida, tá na crescente o tema. Por que não fazer? Olha aqui, professor, ó, inflamação com fibroblasto. Fibroblasto faz o que, professor? Faz colágeno. Muito bem, professor, tá? Então, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou estudar isso aí mais? Então tá bom, é contigo, tá? Então, mais uma vez, NCBI é a tal da sigla por tal do PubMed, tá? Eu trouxe para vocês, tá, alguns conceitos, tá,
do que são as palavras procolágeno, tropocolágeno e colágeno, tá? Isso aqui começa a entrar um pouco mais na parte técnica, tá? Mas eu vou tentar explicar direitinho para que vocês saiam daqui PhDs hoje nisso, tá? Então assim, ó, tá? São os mesh terms, tá? São as palavras-chave que vão trazer uma série de significados para quem está querendo pesquisar o tema, conseguir encontrar artigos, conseguir pesquisar de forma mais efetiva, ok? Olha ali, ó. Ah, ficou mais fácil agora, né? Em português, ó. Precursor biosintético do colágeno, contendo sequências de aminoácidos adicionais às extremidades amino e carboxy terminais. Tá? Olha só o que é isso aí, então. Esse que eu falei para vocês é o nome que está no nosso título da nossa palestra hoje, né? Os procolágenos. E os procolágenos são o quê? Precursores do colágeno. Tá? Então até agora eu dei bola dentro. Não falei coisa errada. Tá? Beleza. O que é um tropocolágeno? É bom mostrar para vocês porque depois esse número ele vai aparecer. Tá? E é bom que vocês saibam o que é um tropocolágeno. Tropocolágeno, então, é basicamente o procolágeno, tá? Sem aquelas cadeias amino e carboxy terminais, tá? Então, começou a ficar menos complicado. O procolágeno ele era mais complicado. Agora começou a descomplicar. Não quero mais isso na minha vida. Começou a cortar as partes que não quer mais, tá? E o que é o colágeno? O colágeno, tá? Para vocês conseguirem ver aí, tá? É então uma substância, tá? Que tem mais do que 80 aminoácidos, é uma macromolécula, tá? Que ela constitui a pele, o tecido conjuntivo, as substâncias orgânicas dos ossos, os dentes, compõe também o globo ocular, tá? A base do cabelo, tá? Compõe também as membranas dos órgãos, o tecido pulmonar, a placenta. Então, se eu for começar a falar, eu vou falar tudo que você consegue ver numa pessoa, tá? Por fora e por dentro, tá? Então tá aqui estão aqui eles, ó. Olha como é que é a tal da molécula do procolágeno, tá? Como é que essa substância ela tá no nosso corpo? Olha como é que ela fica depois. Começou a cortar. E olha como é que ela ficou. Ficou descomplicado, tá? Se limpou, tá? Então, esse colágeno depois vai formar aquela fibra que eu mostrei para vocês bem no início, que olhou com o microscópio eletrônico, tá? Que ela parece um canudinho todo cheio de relevezinhos assim, tá? De estriazinhas, tá? E vários deles formam um tecido chamado tendão, por exemplo. O tendão de Aquiles é um emaranhado de colágeno, tá? É uma fibra muito densa, bastante resistente e flexível, tá? Que nos ajuda a manter em pé, tá? Para ter uma ideia. Essa, pessoal, eu quis trazer para vocês também, tá? São os aminoácidos que tem na natureza, tá? Então, vocês já ouviram falar também de aminoácidos, com certeza, tá? E o aminoácido é a peça unitária, é o ponto que liga, é a peça-chave, a substância fundamental das proteínas e, claro, dos peptídeos, tá? É como se fosse, pessoal, aquele colar de pérola, tá? Que se usa ou se usava, não sei, onde cada pérolazinha é um aminoácido. Um aminoácido é só um aminoácido. 2 aminoácidos é um dipeptídeo. 3 aminoácidos é um tripeptídeo. Quando passa de 80 aminoácidos, ele passa para a categoria das proteínas, que a gente estava falando até agora. Até lá, chama-se peptídeo, tá? Por isso que eu estou trazendo para vocês, que essa é a unidade básica, tá? É como se fosse a UBS, Unidade Básica de Saúde, espalhada por todo o Brasil, tá? No sistema chamado SUS, que é uma molécula, beleza? Tá joia? Então aqui, ó, os aminoácidos ali, ó, a glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina de novo, eles vão se misturando e vão formando uma molécula, tá? E essa molécula aqui, tá, já começou a mostrar uma cara, que é uma cara de procolágeno. E quando ela se mistura com outros 2 procolágenos, ela vira um tropocolágeno. Quando ela é quebrada, então ela vai virar um colágeno, tá? Então é isso aí que nós temos ali.
Para vocês entenderem agora a gente começa a falar um pouquinho mais da NutriScience, a gente começa a falar mais do que tem no mercado aí, que está todo mundo buscando colágeno. Daí tu chega numa loja, tem colágeno. Daí tu vira, volta para a loja porque tu esqueceu o relógio, tem mais colágeno novo que apareceu. Tá? O mercado está começando a ser inundado com vários produtos, mas a maioria deles em na forma de pó. E se vocês pararem para ler o rótulo, e é interessante que o consumidor passe a ler os rótulos dos produtos, ainda mais com esse novo marco regulatório que está surgindo aqui, porque as quantidades vão mudar, os elementos que compõem os rótulos também vão mudar. Tá? Muito bom para o consumidor em muitos aspectos. Então vale a pena se inteirar disso. Ler o que é que tem, as quantidades, tá? Falar com o nutricionista, se eu tomar isso aqui, eu vou conseguir aproveitar todo o produto? Eu não vou botar dinheiro fora, comprando e indo uma parte fora, porque o corpo não vai conseguir assimilar? Essa é a parte chave que tem o nutricionista principalmente. Ele é que vai te orientar direitinho, tá? E aí que você tem que fazer esse gancho com eles. Tá? Tem que procurar sempre a ajuda profissional, tá? Sempre tem que estar conversando, tem que ter como um parceiro, minha gente, tá? A toda hora, trocando uma mensagem, se puder e tiver um contato pelo Instagram, que hoje tem tanta facilidade, manda uma mensagenzinha, tá? Não vai se incomodar em responder uma ou outra pergunta. Claro, não vai fazer uma consulta pelo Instagram, tá? Mas, pelo menos, né, vocês peguem e façam tirar as dúvidas, tá? Então, o mercado hoje em dia tem os colágenos, tá? E tem o tal do colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado, tá? Nada mais é do que, é claro, um colágeno que foi quebrado por um processo aquoso. Hidros é um sufixo que remete a água. Muito bem, obrigado. E lise lembra a quebra, tá? Então, quebra aquosa, tá? Então a hidrólise proporciona a quebra de uma molécula de colágeno que tem mais do que 80 aminoácidos em moléculas menores com menos do que 80 aminoácidos, tá? Então o colágeno que estava assim, ele acaba passando assim num processo de aquecimento, tá? Onde ele desnatura, onde aquelas 3 fibras de antes, 3 fibrinhas aqui, elas acabam se soltando uma das outras e daí elas ficam livres para serem quebradas por um processo, tá, final da hidrólise do colágeno. Tá? E aqui também são os peptídeos de colágeno. Por isso que eu fiz questão de falar o que é um peptídeo, o que é uma proteína. Tá? E quando a gente fala em proteína, a gente fala de colágeno. Quando a gente fala de peptídeo, a gente fala de pró-colágeno. A gente fala de peptídeo de pró-colágeno, peptídeo especializado de pró-colágeno, tá? Beleza. Então aqui, para vocês terem uma tabela, essa tabela aqui foi tirada do Food Research Institute of ITRI, que eu não sei o que é, tá? Onde ele fala a questão da absorção que eu falei para vocês antes. Então o cara vai lá, compra o produto, tá? Falam que é bom, a vizinha comprou, tá tomando, ela tá bonitona, eu também quero tomar, tá? Mas aí tu vê lá e tu tem só colágeno dentro. E a absorção, a taxa de absorção do colágeno, ela é baixa, tá? A condição de estabilidade frente à temperatura também é baixa, tá? A estabilidade frente ao ambiente com acidez, com ácido no estômago, também é baixa, tá? E a solubilidade dela também é baixa. Solubilidade a gente fala quando é solúvel, principalmente em água, em ambiente aquoso, tá? Às vezes você tem dificuldade em solubilizar um tipo de peptídeo de colágeno, tá? Um tipo de colágeno hidrolisado. Passa lá alguns minutinhos, uns 10 minutinhos até dissolver bem, tá? Isso que é a tal da solubilidade baixa, tá? E não à toa o médico diz, tá comprando colágeno, tá fazendo bobagem, vai botar dinheiro fora, porque metade do colágeno não é absorvido. Tem razão em falar. Olha aqui, o colágeno, essa molécula, essa macromolécula com mais de 80 aminoácidos e com 3 cadeias enoveladas, enroscadas, é difícil de entrar no corpo, tá? Mas quando ele passa para a forma de peptídeo com menos do que 80 aminoácidos,
ele começa a melhorar. Olha aqui, ó, aumentou tudo, tá? Ah, mas então, pensando assim, tá? Pensando assim, quanto menor, melhor. Então o aminoácido, que é a pérola do colar de pérolas, vai absorver melhor ainda. Não é bem assim. Vejam, tá, que a taxa de absorção é média, assim como a estabilidade térmica é média, tá? E a estabilidade para acidez e para solubilidade varia entre alta e baixa, tá? Então, os peptídeos de colágeno, que são os procolágenos, têm a melhor taxa de absorção, a melhor estabilidade térmica, a melhor estabilidade aos ambientes ácidos do estômago, a melhor solubilidade de todos. Tá bom? Agora, vocês começam a remeter que alguns produtos que vocês já viram na prateleira, já compraram, ou que a mãe usava, ou que a tia, ou que o irmão, ou que vocês mesmos já usaram alguma vez, tá? Começam a dar retorno e davam retorno, agora vocês começam a perceber. Pô, dá retorno por alguma coisa, olha só. Era um produto de qualidade, tá? Então, basicamente é o seguinte. A gente acaba tomando o líquido, tá, do procolágeno, tá? Ele entra no estômago, passa rapidinho por aqui, entra no intestino e é absorvido para o sangue. Chegando no sangue, ele entra nas células, que são os fibroblastos, e ele começa a se transformar em colágeno, trazendo vários benefícios, tá? Para a pele, por exemplo, maior firmeza na pele, mais turgidez para as células, tá? Para as articulações, uma melhor hidratação nas articulações, menos dor, menos crepitar das articulações. A coluna vertebral, por exemplo, tem os discos intervertebrais que ressecam. O colágeno atua lá também, tá? Eu sei que falei um pouco rápido agora, mas é só para citar algumas coisas, tá? Então, aqui, pessoal, lhes apresento o fibroblasto, tá? Falei tanto desse cara, né? Que o próximo cachorro que tu tiver vai se chamar fibroblasto, né? Tô sabendo, tá? Então, o fibroblasto, pessoal, é uma célulazinha, tá? Vocês lembram que entrou uma célula amarela naquele vídeo? Tá? Cheia de, parecia uma estrelinha, tá aqui ela, ó, tá? Cheia de organelas, que são esses negocinhos coloridos aqui, tá? Que produzem os colágenos. Olha aqui, ó, fibra de colágeno, ó, tá? São vários colágenos juntos, tá bom? Como isso acontece, tá? Agora a gente vai fazer de conta que a gente ficou pequenininho, tá? E entrou dentro da célula. E aqui, ó, a partir do núcleo, o núcleo da célula é onde tem o código genético nosso, onde tem toda a informação da nossa construção. É como se fosse o nosso código, tá? Ele acaba dizendo assim, ó, fibroblasto, eu vou liberar uma parte aqui do meu código genético que vai dizer bem certinho assim, vai traduzir para vocês. Vocês têm que fazer colágeno, tá? E tratem de fazer colágeno. Então, o núcleo dá essa informação. A célula, ela tem que ser alimentada, né, gente? Tá? Nós somos trilhões de células misturadas, tá? E a gente tem que comer todos os dias, tá? E a célula bem nutrida consegue trabalhar bem, tá? Então, os nutrientes favorecidos, tá, numa suplementação alimentar, acabam entrando na célula. E se for um procolágeno que acabou de entrar lá, melhor, porque o trabalho está praticamente bem encaminhado. Porque a célula vai dizer, olha, eu preciso fazer colágeno. Começa a procurar matéria-prima. Não é que ela encontra a matéria-prima ali, ó, tá? Pegou para dentro dela, levou para dentro. Isso aqui, digamos, está no sangue, tá? Levou para dentro. Entrou no tal do retículo endoplasmático rugoso e começou a fazer uma síntese, tá? Essa síntese, ela é acompanhada de vários outros nutrientes. Eu fiz questão de citar aqui a tal da vitamina C, que é uma das substâncias que vai ser mudada com o novo marco regulatório. As concentrações irão aumentar, tá? Então, essa vitamina C proporciona esse emaranhado, esse enlaçamento das fibras, tá? Que vão acabar virando, por último, o colágeno em fibras esquematizadas dessa forma, tá? Que nada mais é do que isso acaba sendo produzido, né? Tá? Elas vão se misturando. Cada tropocolágeno perde mais um pedaço, vocês lembram? Para virar um colágeno. E daí ela vira um pedacinho, vem para cá, o outro vem para cá, o outro vem para cá.
o outro vem para cá e começa a formar então uma fibra. Essa fibra, ela é toda reticulada, como se fosse uma cortininha, e ela acaba entrando num feixe que compõe um outro feixe, que compõe um feixe maior, que por sua vez compõe um maior e um maior e um maior, até formar um tendão, por exemplo. Esse é o tendão de Aquiles. Se for pegar uma faca e cortar, e olhar com o microscópio, vai ver isso aqui, ó. Cortadinho assim, ó. Vários grupos, várias casinhas, várias cidades, com vários estados, com cidades, com bairros, com casinhas, tá? Dentro. Tá legal? Então, o colágeno participa, como eu falei, de várias estruturas do nosso corpo. Várias são as estruturas que são enriquecidas, que são mantidas, que são feitas, compostas pelo colágeno, tá? Por exemplo, os tecidos mais fibrilares, compostos pelos colágenos do tipo 1, 2, 3, 5, 11, tá? Tendões, cartilagens e ossos são exemplo desses tecidos. Colágenos associados a essas fibras, tá? É do tipo 9, 12, 14. E agora o pessoal começa a se mexer aí, tá? Porque não imaginava, tá, que tivesse mais do que um tipo de colágeno. Porque talvez já tinha ouvido falar que tem o colágeno 1, o colágeno do tipo 2, e já ouviram de um colágeno tipo 3. Que alguém já viu talvez uma fake news, que o Neymar curou de pé quebrado com colágeno do tipo 3. Tá? Tem que checar essa informação, tá, pessoal? Tá? Tem que ver se isso é verídico, tá? Antes de acreditar. Tá? Acredito, tá, que não seja verídico. Tá? O colágeno do tipo 3 é um tipo específico de colágeno. Tá? A gente já vai falar deles. Tá? E também outros tecidos de membrana, então, a orelhinha, tá? Coluna vertebral, os ossos da mão, olha ali, ó, nariz, boca, língua, tá? Aqui a parte do sistema respiratório, tá? A clavícula, o ombro, os ossos de uma forma geral, olha ali o menisco do joelho, tá? Então, olha a coluna vertebral ali, tudo isso aí está envolvido com o colágeno, minha gente, tá? Que acaba sendo isso aqui, ó, um emaranhado de fibras, tá? Que vem a se ligar com o tecido epitelial, com a pele, para deixar a pele firme, senão ela ficaria soltinha no nosso corpo. Se não fosse o colágeno, ela ficaria muito flácida. E por isso que o pessoal procura, às vezes, colágeno para evitar a flacidez, tá? E consegue evitar, mas tem que ser uma forma regrada, controlada, diária, contínua e persistente, tá? O corpo geralmente responde muito bem aos primeiros sintomas. Uma academia, por exemplo. Alguém vai fazer uma academia, tá? Chega lá, no primeiro ou no segundo mês, vê que tá legal, valeu a pena. Daí passou 5, 6 meses e o cara disse, tu tá fazendo academia? Tô, pá, não parece. É que o corpo ele entra numa homeostase, é um platô que nós chamamos. A curva do ganho de massa, da força muscular, aumenta no início, mas depois ela começa a ficar normal para o corpo e começa a ficar tranquila. Acontece isso para muita coisa, minha gente, tá? Alguns medicamentos também funcionam dessa forma. Eles dessensibilizam, eles perdem o efeito com o passar do tempo, tá? Então a gente tem que adequar a dose. Por exemplo, a Furan T4, tá? Que é uma marca, mas é a tiroxina ou a tetraiodotiroxina, tá? Que é para regular a tireoide, tá? Um problema, tá? Muito comum hoje em dia, tá? Principalmente em mulheres, tá? Que está intimamente ligado com o metabolismo do nosso corpo. Tá? Interessante estar sabendo disso também. Por isso que o corpo acaba às vezes, o médico acaba às vezes, olha, vai ter que aumentar a tua dose, vai ter que diminuir a tua dose agora, tá? Assim como também acontece com, tá muito frio aí? Deixa eu desligar aqui, tá? Assim como acontece também, tá? Ei, onde é que tá o... Aqui. Assim como acontece também com os medicamentos para controle da pressão arterial sistêmica. Para quem tem hipertensão, às vezes a hidroclorotiazida, que faz a gente fazer um monte de xixi, tá? Acaba tendo que ser regulada também, tá? Às vezes tem que olhar um propranolol, ou tem que mudar de categoria, porque o corpo acabou assimilando aquilo e não funciona mais, tá? É uma das explicações para isso, tá? Existem algumas coisas. Oi? São vírus
esclarecimento. Claro. O procolágeno, então, que você está comentando, ele independe do tipo de colágeno que ele vai ser gerado. Isso mesmo. É abrangente. Ele é abrangente. E ao contrário, você toma um colágeno hidrolisado, ele ficaria dentro do tipo 1 e tipo 2. O colágeno hidrolisado, tá? Ele geralmente vem de uma mistura de colágenos, tá? Melhor, de tecidos. A essência, né? Eles especificam tipo 2. Isso, quando é especificado, eles tentam direcionar, tá? Porque aquela substância orgânica da qual derivou-se esse colágeno hidrolisado, tudo é orgânico, tá? Tudo vem de uma fonte animal, tá legal? Então assim, pegaram lá, tá? A pele do boi, tá? Daí eles cortaram a pele do boi, fatiaram, picaram, cozinharam, temos o colágeno do boi aí, tá? Mas daí eles fizeram um processo de hidrólise. Então eles hidrolisaram a pele do boi que foi cozinhada, tá? E esse tecido basicamente tem um tipo de colágeno que predomina. Por isso que eles dizem, é colágeno do tipo 1. Tem aquele tal colágeno do externo do frango, do externo do peito do frango também, que é predominantemente formado por um tipo específico de colágeno. Então acaba sendo direcionado, tá? E esse procolágeno, esse seu, ele faz... como nós... É matéria-prima, então, para geração. Isso mesmo. Acaba que o procolágeno é um passo anterior ainda, tá? Ou melhor, é um passo posterior à quebra do peptídeo. Lembram que eu falei para vocês? Do colágeno hidrolisado? Então, a quebra é maior ainda. E quando ela entra no corpo, ele entra dismórfico. Ele não está destinado a virar colágeno do tipo 1 ou 2. Ele está destinado a virar o colágeno que o corpo precisa. O corpo que vai dizer... Eu quero, fibroblasto, que você faça o colágeno tal. Fibroblasto, eu quero que faça o colágeno tal. Né? Então, ele vai se moldar à necessidade do nosso organismo. Então, eles são aminoácidos. Não, a composição é de aminoácido. Isso mesmo. Tá? Mas são algumas duplas, algumas trincas de aminoácidos, tá? Que melhoram a absorção daquela tabela. Então, tem que parar por ali. Se começa a quebrar mais ainda e virar em aminoácido, então vale a pena tomar aminoácido. Aí cai naquela faixa de baixa absorção. Isso mesmo. Tá? Então, obrigado pela pergunta. Tá? Espero ter respondido. Legal. Tá? Então, só para dar mais uma exemplificada para vocês, a mesma figura do início, tá? Onde fala do colágeno, a estrutura do colágeno, onde elas estão vinculadas. Olha o tendão que eu falei para vocês antes. Ó, todo branquinho. Isso é colágeno puro, minha gente. Tá? Então, elas começam com os aminoácidos, daí elas viram a junção de procolágeno, tropocolágeno, colágeno formando uma fibra, uma fibrila que vira uma fibra e depois ela faz a parte do tendão. Tá legal? Essa é a questão do autorreparo. E agora, pessoal, a gente vai falar dos tipos de colágeno, que é o ponto que está levando a nossa conversa aqui. Começa a vir perguntas, tá? Tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês agora, que ela vai ficar pequenininha porque tem muitos dados. Mas eu vou citar algumas coisas, tá? Então assim, ó, aqui está o corpo humano com vários tecidos, tá? Desde o tecido ósseo, muscular, venoso, tá? Tem também aqui, né, todo um esquema, tem até os órgãos internos, tá? E aqui nós temos 28 tipos de colágeno. 28 tipos diferentes de colágeno. 28 tipos de estruturas que vêm a fazer o nosso corpo, tá? O colágeno tipo 1 e 2 estão aqui em cima, tá? Eles ajudam a fazer, por exemplo, pele, tá? Eles ajudam a fazer as cartilagens, o 2 é mais para cartilagem, ajudam a fazer osso, tá? Então acaba que no final de contas nós temos uma série de colágenos especializados. Olha o colágeno do tipo 10, só trabalha na cartilagem, tá? Olha o colágeno aqui, ó, do tipo 20, é córnea, tá? Então, começa a se direcionar. E esses tipos de colágeno a gente não encontra no mercado à venda, tá? Porque ninguém vai pegar só a córnea do boi, fazer uma tonelada, tá? E fracionar para dar um colágeno tipo 20, tá? Tanto que os estudos ainda estão evoluindo nisso. A gente não chegou num... Se vocês forem ver antes ali, por mais que a curva estivesse maior, quando eu falei em procolágenos, eram até 60, 80 estudos por ano, tá? Frente à inflamação, que era mais de 12 mil estudos por ano, tá? A curva é a mesma, a ascensão é a mesma, a velocidade é um pouquinho diferente,
Porque a ânsia por inflamação, por ser uma patologia mais conhecida, e patologia geralmente gera mais curiosidade, é maior, tá? Então, depois se alguém quiser, eu posso fornecer essa tabelinha, essa saulinha para poder ajudar, para poder ler melhor, tá? Então, é só um briefing, né? É um rascunho, é uma pincelada sobre o que são os colágenos no corpo. Todas as estruturas que podem fazer. Colágeno do tipo 5, colágeno do tipo 4, que funciona na membrana basal. A membrana basal é uma pelezinha que serve de base para as células, como por exemplo, as células do intestino, tá? Que são células que têm que estar sempre bem juntinhas. Vocês já imaginaram se o intestino começa a ficar com espaços? Tá? Tem fezes ali, tá? Como é que fica essa fronteira entre a parte que é contaminada e a parte do nosso corpo que é asséptica, que não tem bactérias? Quem controla isso tudo? Tá? Como é que a gente pode melhorar esse controle? Tá? Então, será que tomando um procolágeno que ajude a manter essas células não vai fazer bem para nós? Então, essa permeabilidade intestinal está bastante em voga também no meio da ciência, tá? Da pesquisa. E alguns professores vão começar a falar mais disso, porque é muito tênue a linha entre a patologia, tá? E a saúde quando nós temos problemas no intestino. E o intestino, se é para ter um órgão do ano, assim como tem um jogador do ano, o intestino é o órgão do ano de 2018. Mais se fala em intestino este ano do que qualquer outro órgão. Mais o coração, mais do que pulmões, tá? Então, o intestino, estão dizendo que é o segundo cérebro, inclusive, tá? Porque ele ajuda a se alimentar e ajuda até a pessoa a dormir, tá? Para ter uma ideia, tá bom? Mas a gente não vai falar de intestino hoje. Então, agora eu começo a trazer alguns artigos científicos, tá? Que isso aqui é base de literatura para quem é da área da saúde, que daí diz assim, ó, vou ter que me preparar, tá vindo aí um fulano ali que joga futebol, que se machucou, mas ele é inteligente, ele vai me encher de pergunta, e eu preciso, como profissional da saúde, médico, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, preciso estar por dentro do que acontece no meio acadêmico, preciso dar uma lida inteira, preciso me atualizar. Essa é a revistinha, é o jornal do profissional da saúde, tá? Então, são as manchetes, e a manchete de hoje fala sobre as implicações, tá, do tempo de vida, da idade e do tipo, do gênero, do sexo da pessoa, tá, na modulação, ou melhor, nos moldes das células da matriz extracelular, ou seja, o impacto que a idade e o gênero da pessoa causam sobre o colágeno, tá? Então, facilitei a vida de vocês de novo, né? Tá muito fácil hoje. O colágeno, então, aqui é o resumo, tá? Então, aqui embaixo está escrito, tá? Que o colágeno é o principal componente da matriz extracelular e existe um sutil equilíbrio entre a sua degradação e a sua formação. As alterações específicas pela idade e a renovação do colágeno são mais profundas para o colágeno do tipo 1. Na nossa vida, pessoal, tá? Eu até fico com vontade de falar sobre isso antes, mas eu vou falar agora, tá? Na nossa vida, a gente vai produzindo e quebrando, produzindo e quebrando. Tudo no nosso corpo tem validade, tá? O dente tem validade, o cabelo tem validade, a unha tem validade, a pele tem validade, o sangue tem validade, os órgãos têm validade, nós temos validade, tá? E nesse rótulo de validade, né? Nesse rótulo de validade, tá, pessoal? Nós temos uma validade que é a do colágeno. O colágeno, ele tem um tempo de vida útil, tá? E o nosso corpo sabe que esse tempo de vida útil ele é curto, ele não dura tanto tempo, porque ele é altamente exigido pelo nosso corpo. Ele está sempre em processo de esticar, está sempre em processo de manter de pé, firme, bonitão, tá? Só que isso aí desgasta demais. E ele tem que estar sempre sendo feito o reajuste. É como se fosse uma rodovia, é como se fosse uma ponte, que se tu não tá todo dia lá pintando, recapando, ela vai começar a se degradar. Vem chuva, passa carro pesado, passa carro leve, passa bicicleta, passa moto, tá?
Tá? Então, sempre vai acontecer dessa forma. Tá? E não é diferente para o nosso corpo. Então, para o corpo conseguir repor todo o colágeno que ele perde em 1 ano, tá? É muito difícil. Tá? Então, ele consegue, na verdade, repor apenas 50% do colágeno que ele perde em 1 ano de vida. Por exemplo, se num ano de vida, tá? A pessoa está com 60, passa para 61 anos de idade, tá? Perdeu 10 gramas de colágeno, tá? E se essa pessoa não suplementa com nada, apenas tem a comidinha de casa, não come mais nada, tá? Além da sua própria alimentação normal, natural, tá? Ela vai conseguir repor só 5 gramas naturalmente. Ela vai perder 5 gramas real, a perda real é de 5 gramas de colágeno. Isso, ó, tchau, foi, tá? Perdeu. E a gente começa a perder, como nós temos muitas gramas de colágeno, tá? Não à toa, ano após ano, a gente vai se vendo mais velho. A gente vai se vendo mais cansado, com mais sinais de expressão, tá? É assim que funciona. Só que, agora começa a se perguntar, né? Mas, teve uma época da minha vida que não era assim. Né, meu? Teve uma época da minha vida que não era assim. Tá? Tem ali uma testemunha. Nessa época da vida, tu tá com qual idade? 8? 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, a produção do colágeno é, ó, lá em cima. Parece que ele está puxando ele para cima, tá? Produz tanto que ele quer crescer mais e mais. E a degradação, ela é pequenininha ainda, tá? Porque por mais que o corpo dele seja exigido, a exigência não é tão grande quanto a nossa. Devido ao... Isso, conforme a gente vai envelhecendo com a idade, então a gente tem que repor isso ali. Isso. Porque a gente não tem isso na comida que a gente come. É isso? Tem, mas em quantidades pequenas. Aquelas quantidades daquela tabela que eu mostrei, que é o colágeno in natura, que absorve pouco, tá? Por isso a gente tem que... Começa a suplementar. Isso mesmo. Por isso a indicação, tá? Mas sempre toda a indicação de suplementação é muito importante que fale com e acorde com o seu nutricionista preferido. Eu sim. Tá? Amarrem com ele, tá? Vejam o que é melhor para você, para a sua pessoa, tá? Então, voltando agora ao caso, então, ele está crescendo, então ele está produzindo mais do que está perdendo, tá? Mas chega uma idade da nossa vida, que a maioria daqui, a grande maioria aqui sabe, tu vai saber agora, tá? Que a gente começa a empatar essa briga aí, tá? Que é lá pelos 20 anos de idade, tá? E daí a gente começa a ficar meio parecido já, que é quando a gente começa a chegar na nossa estatura máxima, não cresce mais, que a gente começa a ver que o corpo começou a apresentar alguns sinais que antes não tinha, aquele bigodinho de chinês, aquela linha de expressão na testa, tá? Começou a ver que o pescoço começou a ficar com dobrinha, tá? E estou envelhecendo, tá? E assim a gente começa a pensar, tá? Assim a gente começa a olhar e ver, ué, o que está acontecendo comigo? É fácil de me enxergar agora, tá? A conta não está batendo. Passou dos 25, a gente começa a degradar mais do que produzir. E aí entra a questão da suplementação, tá? Aí entra a necessidade de buscar um profissional e avaliar direitinho se deve ou não suplementar, tá? Com 8 anos de idade, não é necessário, tá? Mas lá, quem sabe, por uns 18, 20, 25, 30, depende da pessoa, depende do status quo da pessoa, que vai ser avaliado pelo profissional de saúde, começa a suplementar, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala de suplementação alimentar, tá? E ela vai estar conosco para o resto da nossa vida, porque a cada ano que passa, nós vemos essa conta, que aos 20, 25 está equilibrada, a degradação começa a ficar mais rápida do que a produção. A produção começa a ser chamada de Rubens Barrichello, começa a ficar para trás, tá? Não ganha uma, tá? E acaba que a degradação ganha todas, tá? E assim cada vez mais, tá? Após os 50 anos de idade, a taxa de degradação é tão mais alta, tá? Que a suplementação é altamente recomendável, tá? Então, pessoal, a gente tem que começar a ver isso aí tudo, tá? Começar a olhar e analisar pelo lado biológico, pelo lado da alimentação, tá? Então, em resumo, a rotatividade do colágeno, ou seja, a reposição do colágeno endógeno, ele é dependente da idade e do sexo,
tá? Nesse artigo, ok? Então, aqui eu quis falar um pouquinho agora sobre a inflamação. Voltando agora sobre inflamação, ao tema que também faz parte do nosso conteúdo hoje, do nosso assunto, tá? Então, a inflamação, ela está diretamente envolvida com processos patológicos, tá? Nós temos no nosso corpo algumas substâncias anti-inflamatórias, mas nós temos algumas e muitas substâncias inflamatórias ou pró-inflamatórias, tá? Se a pessoa, tá, acaba tendo na família um histórico de um tal do fígado graxo, tá? Ou esteatose hepática, tá? O que é isso? O fígado é a fábrica do nosso corpo, é ele que faz várias substâncias, enzimas, hormônios, tá? E para poder fazer tudo isso, ele é alimentado com gordura. A gordura que tu comes sai do intestino, vai para o sangue e entra no fígado. A partir dessa gordurinha, ele vai fazendo hormônio, ele faz vitamina, tá? Ele faz outras substâncias, vitaminas, por exemplo, para o nosso corpo, tá? As vitaminas geralmente são anti-inflamatórias, tá? Mas algumas proteínas são pró-inflamatórias, tá? Como, por exemplo, a própria gordura. Quando tem muito colesterol ruim no corpo, o médico diz, olha, tu tá com problema, maneira no colesterol, vamos começar a tomar um remédio, tá? A atorvastatina, tá? Assim vai. Porque o médico está com medo que a pessoa venha a ter aterosclerose, que é o quê? Que é porque aumenta um colesterol ruim, que é o LDL, que ele é um colesterol grandão, todo esponjoso, tá? Que ele se gruda às paredes dos vasos sanguíneos, e onde ele se gruda, ele gera inflamação. E como eu falei para vocês, no processo de inflamação, gera aquele calombo. E se tu faz um calombo para dentro, numa mangueira, um calombo aqui dentro, aqui dentro, vai acabar aumentando ou diminuindo o espaço para passar água? Vai diminuir o espaço, né? É esse o problema. E se chega pouco sangue no coração, o coração ele vai querer bombear e não consegue puxar. E daí ele tem um descompasso, tá? E daí começa a aparecer uma arritmia, uma arritmia, tá? Começa a aparecer problemas dessa iguala, tá? Então, a obesidade, pessoal, é hoje em dia um dos problemas mais preocupantes que a gente tem que dar atenção. 2018, tá? A nossa pirâmide etária está começando a engordar, já está mais gorda e vai acabar se invertendo. Os mais jovens, em 2050, já vão ser minoria em relação aos mais velhos. Os problemas de aterosclerose tendem a subir. Tá? Os problemas, então, com obesidade também tendem a subir, tá? Devido à nossa alimentação, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, tá? Que é baseado em estresse, em buzinada, em xingada no trânsito, né? Tá? E não tem tempo para nada. Tá? Quantos aqui conseguem ir para casa diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, e fazer um exercício físico caprichado? Tá? Poucas pessoas. Eu ia dizer que metade faz. Eu li um artigo hoje que fala, ó, viu? Eu li um artigo hoje, os dois aí, ó. Eu li um artigo hoje que metade das pessoas, metade dos brasileiros, não faz exercício físico. Metade. Aqui nessa sala aqui, ó, a gente está com viés de pesquisa, tá? Eu sou uma. Acho que tem mais do que menos, tá? Então aqui, ó, esse é um artigo que fala sobre a proteína C reativa, tá? E a proteína C reativa é um marcador. Lembra que eu falei para vocês no início que eu trabalhei no laboratório que tem alguns marcadores do corpo, do sangue que o laboratório pode dosar para ti? Prostaglandinas e tal. A proteína C reativa é um marcador que a gente chama de marcador inespecífico de inflamação, tá? Porque, por exemplo, se eu vou tirar sangue e vai estar aumentado, o médico vai dizer, ó, tu tá com uma inflamação. Doutor, onde é que está a minha inflamação? Não sei, mas tu tem uma inflamação no teu corpo, tá? Então ela não tem um sítio específico, um local específico para dizer, ó, é lá no joelho a tua inflamação, é na unha encravada, é no coração, é no intestino. Ela não me diz isso, ela só diz, atenção, tá? Ela é muito sensível, atenção, tem algo inflamado, tá? Só isso que ela fala, tá? E aqui fala que o magnésio ajuda a diminuir a inflamação, tá? A diminuir a proteína C reativa por diminuir o colesterol ruim, tá? Aqui nós temos que a obesidade
e a inflamação em diabetes, tá? Opa! Então ele fala o seguinte, que alguns estudos de Song, esse é o autor, tá? Colaboram e colaboradores verificaram que mulheres com peso acima das taxas normais, tá, apresentam níveis plasmáticos, ou seja, os níveis do sangue de proteínas C reativas estão aumentados, tá? E a obesidade aqui nessas linhas vermelhas está dizendo que é um fator pró-inflamatório. Então, gordura no sangue inflama. Inflamação é problema, tá? Que pode ser ajudado a minimizar com injeção de colágeno. Legal? Regra da regulação hormonal e na cura de feridas. Aqui vocês vão ver que tem mais alguns marcadores inflamatórios, tá? Esses marcadores inflamatórios também são conhecidos como biomarcadores, como a interleucina, tá? O fator de crescimento beta, tá? As plaquetas, o fator de crescimento das plaquetas, o fator 1 de crescimento tipo insulina, tá? E todos eles estão envolvidos com o aumento da síntese de colágeno. Então, substâncias pró-inflamatórias, citocinas, tá? Eles aumentam a produção de colágeno. Porque vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei para vocês? Que quando a inflamação está no máximo, entram os fibroblastos fazendo a cura, trazendo a cura, que é o colágeno, tá? Cicatrização das feridas não deixa de ser uma etapa do processo inflamatório. Claro. Confuso agora. Quando tem um processo inflamatório no corpo, né, se você faz a redução desse processo, ele vai reduzir também a produção do colágeno. Foi isso que eu entendi? Na verdade é o seguinte, o colágeno ele é um rebote, né? Seria... Isso. Então tu abriu a mangueira, tá? Abriu a mangueira, então assim, ó, tá tudo seco, tá? Tem um ambiente que está seco, tu precisa regar, que é um processo árido, tá com uma inflamação, é um problema. Tu quer regar. Quando tu abre a mangueira, tá? A água ela vai sair e vai hidratar. Por mais que tu desliga a mangueira lá, ainda vai sair um pouco de água. Leva um tempo até parar de produzir o colágeno, tá? Então o colágeno, quando o corpo diz, chega de produzir, os fibroblastos são comidos, tá? Eles não produzem mais daí o colágeno e aquilo para como está. Mas durante um período, pelo que eu entendi naquele exemplo que você deu da obesidade, tá. Não existe uma produção maior de colágeno, então seria benéfico para alguma situação. Na verdade, o que é um processo inflamatório? Aquilo é um processo inflamatório crônico, né? Sim. Todos os dias tu tem problema. Então o corpo está dizendo, tá? Está inflamado. Preciso liberar a cascata de cura, tá? Que envolve os colágenos. Tá? Envolve os colágenos. Só que a gente tem um limite para isso, né? O corpo consegue ajudar até tal pedaço. Não é que diminuindo essa inflamação com os colágenos tu vai emagrecer. Não é essa a ideia. Tá? Mas aí você não vai reduzir a sua produção de colágeno se você reduz a sua inflamação, essa inflamação que era crônica? Se a inflamação crônica ela deixa de existir, tá? E tu cura ela, a produção de colágeno para combater aquela inflamação diminui. Tá? Então, é sempre nessa aí, ó. A inflamação lá surge, tá? Quando ela subiu no máximo, o colágeno vem. Quando ela desceu, o colágeno está alto ainda, mas depois ele cai também. Tá? Então a produção não é que nem uma chave que tu liga e não desliga mais. Tá? Eu não sei se eu consegui entender bem a tua questão. Não, é que o benefício, claro. O benefício de ter uma inflamação crônica em relação à produção do colágeno. Ele vai estimular. A inflamação crônica vai estimular a produção do colágeno. Certo? Tá? E ao contrário, se você não tiver inflamação, você não produziria um adicional de colágeno. Isso, o adicional não, o excesso não. Produz só o que é necessário. Normal, independente da Isso mesmo. Já está numa queda de produção. Isso mesmo, tá? Esse aqui é o normal. Né? A gente consegue viver tranquilo, a gente vai envelhecendo, tá? Não é que daí, se eu também por um outro lado, se eu for colocando colágeno, eu vou ficar mais magro e mais jovem. Também não, tá? É só uma questão de tentar frear a velocidade com que a gente envelhece. Porque o corpo ele vai se sustentando. Ele é inteligente. Ele diz, não, eu preciso agora eu preciso, eu tô com uma inflamação. Vamos trabalhar, bota todo mundo trabalhar fazendo colágeno. Passou a inflamação, libera a pionada. Libera o povo, não precisa mais. Tá? Então é isso aí mesmo, tá?
Tá, então aqui é mais um artigo que fala, tá? Esse artigo de 2007, um pouco mais antigo, que fala sobre Campos traz um compilado, tá? Um status quo assim sobre a cicatrização de feridas, tá? E ele fala que os fatores do crescimento, como esses aqui, os pró-inflamatórios, tá? Estão vinculados à proliferação de fibroblastos, a quimiotaxias, que são marcadores químicos para dizer, ó, está inflamado, tá? Eles dão um sinal, tá? E é o mesmo esqueminha daquele antes que eu mandei para vocês. Quando, tá? A inflamação está na sua fase maior, o colágeno ele está ativado. Ó, o colágeno 3 aqui primeiramente, depois o colágeno do tipo 1. Então, mais uma vez para reforçar, agora em outro artigo, o colágeno está fazendo parte integrante do processo de cura, aqui no caso, de uma ferida. Uma ferida é um processo inflamatório, é aquele espinho que entrou no dedo daquele rapaz do vídeo que nós vimos antes. Tá? Outro artigo, colágenos em problemas articulares, artrite reumatoide, tá? Também está envolvido, tá? O estudo demonstrou que a suplementação específica com colágeno, tá? Com peptídeos de colágeno, que absorvem melhor, são mais resistentes ao ácido, ao calor, tá? Eles ajudam as células na questão dos joelhos, tá? Então, assim, em jovens, né, que estão fazendo exercícios. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui é o mesmo artigo, tá? Que aqui tem a dor durante a atividade e o tempo de uso em semanas, tá? Aqui é um outro dado, tá? Que está falando sobre a dor e o tempo de uso, e aqui faz uma comparação. Só para explicar direitinho, um gráfico é a percepção, tá, da redução da dor pelo atleta, pelo jovem atleta. O outro gráfico é a percepção da dor, tá, pelo médico, physician, tá, que avaliou. Aqui está a mistura dos dois e aqui está o resultado. Que os jovens atletas utilizando pelo menos 5 gramas de peptídeos de colágeno diariamente diminuíram a sensação de dor articular no joelho, tá? A melhoria, o desconforto articular foi reduzido. A melhoria foi aumentada e o desconforto foi reduzido. No geral, o estudo confirmou a eficácia, a efetividade, a eficácia, quanto ele resolve do colágeno, do peptídeo do colágeno nesses atletas que tinham problemas, injúrias, né, no joelho. Outros 2 artigos que falam de colágeno, de peptídeos de colágeno, aqui ó, dipeptídeo que eu falei antes, tá? Que é uma molécula com 2 aminoácidos, é é o menor peptídeo que pode ter, tá? E aqui o efeito do colágeno ingerido biologicamente. Aqui é o seguinte, tá? Eles pegaram um ratinho ali, ó, pegaram um ratinho, tá? E pegaram os ratinhos e falaram o seguinte, ó, a gente vai machucar a orelhinha dele. A gente vai machucar a orelhinha dele, tá? Para que fique inflamado. A gente quer saber o seguinte: será que machucando a orelha, o corpo sem alimentação vai levar para aquele local procolágenos que vão ajudar a curar? E será que se eu suplementar, colocar um procolágeno nele, tá? Por alimentação, esse efeito vai ser melhor, pior ou igual? Tá? Então eles avaliaram da seguinte forma, tá? Que a ingestão de 5 a 10 gramas de peptídeo de colágeno acabou melhorando o processo de cura do ratinho. Ele também falou, tá, que os procolágenos, que foram os internos e os externos, os 2 foram para o mesmo sítio. Tá? O corpo sim, como eu falei para ti, ele vai saber trabalhar, mas quando ele tem uma ajuda externa, é melhor, cura mais rápido, tá? Então verificou que nesse camundongo que existe sim uma migração de procolágenos para o sítio que está machucado, o local, tá? Aqui é a questão da inflamação crônica da pele, tá? Onde verificou-se que o envelhecimento da pele causada pela inflamação decorrente à exposição da luz, tá? Em pacientes com e sem ingestão de colágenos, foi analisada, tá? Eles verificaram, tá, que as pessoas que tomaram um colágeno no dia 0 e 90 dias depois, melhoraram a elasticidade da pele. O gráfico preto fala isso. Olha só a diferença que deu. O cinza, as pessoas
achavam que tomavam, mas não tomavam, foram enganadas. É o placebo. Em vez de dar um líquido com procolágeno dentro, deram um líquido sem procolágeno. Vocês mentiram, ó, toma aqui que vai fazer bem. E elas disseram que, ó, olha aqui, ó, piorou na verdade para elas, ó. Enquanto para quem tomou, melhorou. Isso é que é medido. Isso é que é estatisticamente significativo. E por causa disso, o estudo demonstrou que a suplementação com procolágenos faz bem para o condicionamento da pele em relação à fotoproteção, tá? Em relação a danos causados pela luz, ok? Olha a pelezinha como é que era antes e como é que era depois, tá? É a pele cortada, tá? Olha como é que era a pessoinha ali, ó, antes e depois, tá? Concluindo, os resultados aqui apresentados forneceram uma importante visão sobre os benefícios anti-envelhecimento causados pelos procolágenos suplementados, tá? E mais, eles também avaliaram os antioxidantes. Antioxidantes são as substâncias que ajudam, tá, o corpo a envelhecer menos, tá? Pode ser magnésio, são geralmente elementos químicos, tá? Os metais, magnésio, selênio, manganês, cobre, zinco, tá? Eles ajudam nesses processos. E quando tu tens uma mistura dos procolágenos com os micronutrientes, tu começa a ver alguns benefícios, ó, micronutrientes, antioxidantes e marcadores do estresse inflamatório, tá? Verificou-se que esses dados sugerem que o coquetel, a mistura de micronutrientes, tá, melhoram, ou melhor, modulam o estresse oxidativo das células, tá? Aqui as mudanças de pele em um produto que tem os micronutrientes, tá, e a mistura de colágeno. Verificou-se então, tá, que os biomarcadores foram modulados, houve uma variação de biomarcadores que deixaram de estimular tanto assim a inflamação, tá? Ou seja, em resumo, descobrimos que um coquetel com micronutrientes antioxidantes, tá, e os colágenos, é claro, diminuíram substancialmente os biomarcadores de inflamação. A vitamina C, por exemplo, que eu citei para vocês antes, é um excelente antioxidante. Ela ajuda não somente nesses processos que eu citei para vocês aqui, aumento do leucócitos, das imunoglobulinas que ajudam no sistema imune, tá? Das prostaglandinas também, tá? Mas ela ajuda também a envelopar o colágeno que eu falei para vocês, tá? Então, acaba que, em resumo, esse artigo aqui ele fala que a vitamina C demonstra que a suplementação com vitamina C ajuda, tá, na síntese do colágeno, tá bom? Então, tomando só vitamina C vai ajudar, tá? Tomando vitamina C com colágeno ou procolágeno vai ajudar mais, tá? Os fitoesteróis, pessoal, é uma outra categoria de substâncias que é importantíssima. Eu falei para vocês sobre a LDL agora há pouco. Eu falei para vocês sobre obesidade agora há pouco. Eu falei para vocês sobre aterosclerose agora há pouco. E eu falei já há uma hora já sobre a inflamação. Esses fitoesteróis estão vinculados diretamente à cardioproteção por diminuir os níveis de LDL e tem um efeito anti-inflamatório, que é causado pelos macrófagos, tá? Então, olha só o que um estudo que eu peguei para vocês ali, ó, tá? Que vou mostrar agora há pouco, faz em relação ao colesterol. Ele diminui a 10% os níveis de colesterol, dependendo como ele é incorporado, como ele é tomado. Esses são os fitoesteróis, uma substância bem importante que deve ser procurada nos rótulos também para vocês, tá? Então, o beta-cistosterol é um dos principais fitoesteróis que estão vinculados à anti-inflamação, tá? Então, ele se envolve bastante com as células anti-inflamatórias, tá? E pode trazer benefícios em algumas patologias conhecidas, como câncer de próstata, mama, cólon, úlcera. Aqui eu abordei só a questão do câncer, porque o artigo trouxe a questão do câncer. Não é a cura do câncer. Não vai fazer milagre sozinho. É um suplemento alimentar que ajuda o corpo a se defender, tá? O tratamento médico, o aconselhamento por um profissional da saúde é fundamental, tá? Não pode não existir, entenderam?
Mais um estudo que fala do colesterol, da inflamação, tá? Este aqui já de 2011, a conclusão, o fitosterol promoveu uma diminuição dos níveis de LDL, tá? Olha o magnésio aí, gente. O magnésio é uma substância muito importante, pessoal, tá? Ajuda na questão das terminações nervosas, tá? Ele ajuda no relaxamento muscular, ele ajuda a controlar a pressão sanguínea, ele ajuda a manter as articulações intactas, ele ajuda a manter os ossos íntegros. Assim, ó, eu trouxe aqui 2 páginas só com atributos do magnésio, tá? Que é um micronutriente importantíssimo, tá? E não podia ser diferente em relação à inflamação, tá? E também a questão do condicionamento do nosso organismo, tá? Porque ele vai trabalhar junto com o ômega 6, tá? Ele diminui o ômega 6, que é um fator pró-inflamatório, tá? E o ômega 3 é bom? Claro que é bom, porque ele aumenta. O 3 melhora, ele é um anti-inflamatório, e o 6 é pró-inflamatório, tá? Aqui, pessoal, nós temos um estudo, tá? Que é chamado um estudo de uma revisão sistemática com meta-análise. Para quem é da área da saúde, esses são os estudos que estão no topo da pirâmide dos estudos mais importantes que se tem para fazer, que um pesquisador pode apresentar. Aqui, então, ele fala sobre o efeito do magnésio, sobre a inflamação, sobre a proteína C reativa. E essa revisão sistemática com meta-análise falou o seguinte: você tem que avaliar da seguinte forma aqui esse gráfico. Tem o eixo 0, tá? O número 0 ali bem no meio, tá? O número 0 quer dizer nulo, tá? Quer dizer o seguinte: tomei magnésio, não deu nada, tá? O lado do placebo quer dizer o quê? Eu fingi que dei magnésio, mas não dei nada, tá? Ou seja, não vai melhorar de jeito nenhum. E o lado que tem o magnésio suplementado é o que a gente espera que dê efeito, tá? Nessa revisão sistemática, que é o quê? O que é uma revisão sistemática? É tudo o que se tem escrito sobre um assunto. Perguntaram aqui: o magnésio, ele está envolvido com os níveis de proteína C reativa? Daí entraram naquele PubMed e procuraram todas as produções literárias, tudo que foi escrito até hoje sobre essa pergunta, tá? E verificaram que a maioria dos estudos está dizendo que o magnésio suplementado, tá, melhora os níveis anti-inflamatórios por diminuírem a proteína C reativa. A proteína C reativa diminuída quer dizer que a pessoa está bem. Se ela está aumentada, quer dizer que tem algum tipo de inflamação, tá? Então, quando deram o magnésio para essas pessoas, tá, e dosaram a proteína C reativa, ela estava normal. Para as pessoas que não estavam com a proteína C com o magnésio, ela estava mais elevada. Entendeu? Então, o magnésio ele tem efeito anti-inflamatório, tá? Mas qual seria o magnésio que a gente deveria tomar? Tem um específico para isso? Se é o magnésio quelado, é isso aí que tu quer saber? Tem o magnésio o quelado, tá? E o magnésio inorgânico. Sim. São preços diferentes, inclusive. E as nutris agora elas vão ficar sabendo aí, ó. O magnésio quelado e o inorgânico, eles têm a mesma taxa de absorção, tá? Só varia daí o valor, tá? Tem que ver com o nutricionista. Tem uma meta-análise agora, tá? Que tem esse resultado. Não sei se eu trouxe aqui. Não trouxe, tá? Mas o quelato, geralmente é, porque ser muito presente nos alimentos, muito, isso mesmo. Até ia trazer a figura dos alimentos aqui, mas não é a minha seara, não é a minha praia. Eu citei antes dos fitosteróis algumas fontes, né, para vocês, tá? Que eu citei no texto. Mas magnésio é importantíssimo. É que me falaram que eu deveria tomar. Magnésio. Mas daí eu tenho que consultar. Fala com o nutricionista, geralmente é o quelato. O que ele faria fazer, então? Por exemplo, nos produtos da NutriScience nós temos bisglicinato de magnésio, tá? Que é um magnésio grudado a 2 glicinas, que são 2 aminoácidos. Isso favorece, segundo, isso deixa um pouco mais barato o produto também, tá? Mas ele não perde nada em efetividade, é muito bom também, tá? É excelente.
cabe só avaliar, tá? Existiam algumas correntes até 5 anos atrás que diziam que os bisglicinados eram melhores, tá? Mas hoje você sabe que é tudo igual, tá? Então aqui um outro estudo que fala sobre a obesidade em pré-diabéticos, tá? E o magnésio, a mesma coisa, tá? O magnésio acaba estimulando até a biogênese mitocondrial. A mitocôndria é uma organelazinha, tem os órgãos no nosso corpo, dentro da célula também tem órgãos. A organela é um órgão da célula que gera energia, tá? Quanto mais energia a gente produzir, melhor a gente vai estar, tá? Ele também participa de outros processos de biogênese, de energia, tá? O magnésio transporta um fósforo para o ADP, que é a adenosina difosfato, tá? Que vira em ATP, que é a nossa moeda energética. Mas isso aqui é um outro assunto que a gente vai começar a falar até meia-noite, tá? Selênio, tá? Selênio é outro importante antioxidante, tá? Está vinculado à síntese de glutationa peroxidase, fundamental ao combate do estresse oxidativo. Lembre-se a palavra de estresse nunca é boa, tá? E quando vem com oxidativo ainda é pior, tá? Porque ela mata a célula, tá? E matando célula vai liberar radicais livres, que vai trazer mais morte celular, tá? Que vai trazer mais problemas, ok? Então o selênio desempenha um papel favorável em diabéticos, tá? Principalmente os nefropatas. Em mulheres, tá? Com diabetes gestacional também ele foi interessante na questão de diminuir a inflamação. E aqui estão os estudos que falam disso. No geral, o estudo demonstrou que a suplementação com selênio teve efeitos favoráveis em pacientes diabéticos, tá? Aqui é outro estudo que também fala sobre a questão da manutenção do colágeno. Os resultados apresentaram que o efeito do tratamento com selênio reduziram o processo carcinogênico, tá? E favoreceram a maturação do colágeno, tá? Então o selênio ajuda a maturar o colágeno, ajuda também o corpo a se defender de algumas patologias que também são conhecidas como câncer, tumor, tá? Não é a cura para nada, tá? Mas é importante saber que ele tem um papel interessante nesses processos, tá? Zinco, outro mega elemento com várias propriedades. Nem vou correr o risco de ler aqui para vocês todas elas, tá? Mas é na antioxidação que ele trabalha, tá? Ajuda na função sexual, tá? Ajuda na questão sensorial, tá? Importantíssima, ajuda a controlar a síntese de vitamina A, tá? Então aqui, ó, temos alguns artigos que falam sobre a suplementação, tá? Que diz que suplementando com zinco melhorou, tá? A questão das dores musculares, tá? Então diminuíram as dores musculares, tá? Aqui ele fala que os achados com zinco têm uma ação sobre a aterosclerose, tá? Com um efeito anti-inflamatório e antioxidante, tá? Aqui ele fala que o zinco resultou em melhorias que podem ser atribuídas ao papel do sistema nervoso imunológico, melhora a imunidade do corpo, tá? Então, para questões, aqui ele fala nervoso e imunológico, ele pode ajudar até em questões como Alzheimer e tal, mas sempre, pessoal, não é a cura, é só um elemento que ajuda muito os médicos, os nutricionistas em terapias, em tratamentos. A vitamina, o cobre, por exemplo, é um mega elemento que traz vários benefícios, até ficou pequenininha a letra aqui, tá? Efeito antibacteriano e assim vai, olha só. Em conclusão, a interação dos micronutrientes que eu estou falando, tá, com a genética do corpo traz impactos favoráveis à saúde na questão de doenças cardiovasculares, na proteção dessas doenças, a diabetes mellitus, ao câncer, a doenças degenerativas, então, causadas por problemas inflamatórios, tá? Ele melhora, então, a questão do envelhecimento saudável, tá? E da longevidade, tá, pessoal? O que eu tenho falado para vocês aqui hoje é toda uma questão do vínculo que tem a suplementação alimentar com os processos de inflamação, tá? E dos colágenos, tá? E nada melhor do que saber e entender como é que a gente chega num produto que vai para um consumidor. A necessidade de se fazer uma fórmula, seja ela numa farmácia de manipulação, seja ela na indústria farmacêutica ou na indústria alimentícia, ela vem de uma necessidade que já está intrínseca na gente, que é de melhora.
Neste caso, tentar atenuar os sintomas do envelhecimento, tentar evitar os sintomas da inflamação. E os procolágenos da NutriScience, eles têm essa função. São procolágenos que não à toa trazem vitaminas e sais minerais que, como eu mostrei para vocês, só vêm a enriquecer o produto, a trabalhar em sinergismo, de mãos dadas com a produção de colágeno. Os benefícios são imensos. Aqui nós temos o caso de um paciente que tratou o espaço que tinha no joelho, tá? Que estava reduzido, tá? Aqui, ó, joelho esquerdo, raio-x, feito em 5/9/2016. Tinha um espaço pequeno, isso gerava dores, causava um desconforto para o paciente, tá? Em 21/11/2017, 11 meses depois, mais 3 meses depois, tá? O espaço é nitidamente maior. À primeira vista pode parecer que não é tão nítido esse espaço, mas se vocês repararem bem, olha só aqui no meio, ó. Olha o espaço que tem aqui no meio. Isso, minha gente, é diminuição de dor. Isso, minha gente, é evitar que um quadro inflamatório se instale. Isso, minha gente, é evitar que a pessoa tenha que ir para uma mesa de cirurgia e tenha que colocar uma prótese ou fazer uma raspagem, tá, de cabeça de tíbia, de perônio, tá? Então, é importante sim. Aqui está a aplicação, que a suplementação alimentar está dentro das práticas integrativas hoje conhecidas, tá? E ajudam então a melhorar o condicionamento de vida das pessoas. Após um ano, um pouquinho mais do que um ano, tá? Esse é um outro artigo que nós temos também, tá? Que foi escrito dizendo que crianças com crescimento diminuído, tá? Foram suplementadas com procolágeno e foram aferidas em 2012, em janeiro, abril e depois em janeiro de 2013. Em um ano, deu para ver o seguinte: o azul aqui é o IGF-1, que é uma substância de crescimento. O enlaranjado é a altura da criança. E em azul é o peso da criança. Vejam que as crianças ganharam peso, tá? E aumentaram a estatura em 6 centímetros em questão de 12 meses. Tá? Então, acaba que é matéria-prima? Claro que é matéria-prima. Para quem? Para os ossos, para os tecidos. É o procolágeno que está fazendo a constituição basal dessas estruturas. Tá? Então aí foi a conclusão que eu falei para vocês. Aqui é um outro estudo que nós fizemos também, tá? Onde o paciente, tá? Ele tomou o Protein Cola, ele estava com osteopenia, tá? E verificou o aumento da densidade óssea desde o início até o fim do tratamento. Levou um ano, levou aqui, ó, 5 anos para ele ter os resultados. Houve um ganho de massa, aqui, ó. Houve um ganho de 10% de massa óssea na coluna, onde estava tendo um desgaste, e de 4,3% no fêmur, que é o osso da perna. Tá? Então, em resumo, tá, o procolágeno junto com um modulador frequencial nesse estudo, tá, mostrou-se muito efetivo em relação ao ganho de massa óssea. Aqui, pessoal, eu tentei escanear ele inteiro. Esse é um depoimento, é um relato, tá, que me remete ao início da nossa aula aqui, início da nossa conversa. A base do conhecimento científico sai de vocês, dos relatos que vocês passam antes de vocês e antes dos pais, antes dos avós e dos tataravós, dos pais para os filhos, do amigo para a amiga, do tio para o sobrinho, tá? E assim por diante. Isso começa, tá, a ter uma cultura popular, um conhecimento popular. Chá de quebra-pedra é bom para pedra do rim, tá? Foi-se estudar, viu que tem umas substâncias que trabalham em cima disso, tá? Tomar caldo de pé de galinha é bom para repor colágeno. De fato, é bom. Esse colágeno ele vai ajudar o quê? A combater uma osteoporose, que é um problema muito comum em mulheres devido à questão da menopausa e desequilíbrio hormonal, tá? Então, essa mulher que é a Sueli, ela vinha num processo de osteopenia há vários anos já,
caminhando para a osteoporose. A osteopenia é perda de osso. A osteoporose é ossos porosos já, com furo, tá? Frágeis. E ela estava desesperada tentando encontrar uma solução. Quando ela começou a tomar os produtos da NutriScience, Protein Cola. 3 anos depois de tomar o produto, ela verificou um aumento de 10% na sua massa óssea. Ela não apenas, pessoal, parou de perder osso. Ela parou, ela deu marcha ré na perda. Ela ganhou osso. Ela repôs cálcio. Porque o colágeno é a base e daí o cálcio tem onde se colar. E ele ficou colado. Tá? Então, a fragilidade óssea dela foi diminuída. Então, os medos que ela tinha em relação a uma queda e quebrar um osso, tá? Ficar cadeirante, botar um pino, começaram a diminuir. E ela achou tão interessante isso que ela foi num cartório e registrou a história dela como verídica. E isso nos trouxe para a NutriScience. Tá? De tão confiante, de tão legal que ela achou. Então, os benefícios para quem está do outro lado, o farmacêutico, o nutricionista, o médico, que tem que acabar vendendo um produto, tá? Por mais pejorativa que seja a palavra, é isso aqui. É o benefício que ele traz para o nosso corpo. É o ganho que o paciente vai ter em tomar um produto que eu acredito, eu farmacêutico acredito. Tá? Então é altamente recomendável, tá? Que se faça, tá? Aqui, ó, ela colocou-se à disposição, inclusive, para botar todos os exames à mesa, tá? Para quem quiser ver. Tá? Isso foi agora, em fevereiro deste ano. Tá legal? Então, é como eu falei para vocês, o outro lado da mesa, tá? E eu sou farmacêutico, então, farmácia tem um balcão, né? Do outro lado do balcão, essa é a realização profissional. Poder colocar num produto tudo que nós falamos hoje, de problemas e tentar achar uma solução. Tá, pessoal? Eu agradeço muito pela presença de vocês. Nós passamos o nosso tempo em 30 minutos, tá? E eu vi poucos bocejarem e poucos saírem. Essa é a minha recompensa. Muito obrigado. Legal? Alguém tem alguma dúvida?